Dando continuidade ao projeto Vidas da Lese, estamos aqui com Stephanie Loureiro, advogada. Tudo bom? Faz parte da Federação Espírita, é acadêmica da Academia de Letras Espíritas no estado de Sergipe. E o tema de hoje será aborto. Stephanie, bem-vinda. Obrigada. E a primeira indagação que eu faço, que eu creio que seja de praticamente todos quando ouvem falar desse tema, é: qual a importância de se promover o amplo debate a respeito da interrupção da gravidez para além do que já é permitido juridicamente aqui no Brasil? Fundamental. Primeiro porque há ideias que circulam, especialmente na mídia, a respeito de que o aborto é um procedimento salutar, de que seria um sinônimo de empoderamento, de que faz justiça à desigualdade dos sexos. Mas a verdade é que há uma série de implicações de cunho físico, emocional e espiritual que nos importa por conta dessa prática. E especialmente essas consequências são, do ponto de vista físico, são bastante estudadas nos países desenvolvidos, incluindo aqueles abortos que são praticados de maneira legal. Então, esse debate é salutar, é pertinente e, independentemente de um posicionamento jurídico, nós temos que ter uma posição a favor da vida. Então, é importante que se debata o tema nesse momento. E está sendo bastante debatido, né? Inclusive, recentemente, a audiência pública no Supremo. Stephanie, quais as principais consequências, do ponto de vista físico, mental e espiritual, da prática do aborto? Interessante essa pergunta, porque enquanto se discute a possibilidade de legalizar-se e descriminalizar a prática, vale que se façam algumas considerações a respeito. Primeiro, nos países desenvolvidos, em que a conduta ela é regulamentada e é, vamos dizer assim, liberada para a mulher que deseje praticar, há uma série de consequências bem estudadas do ponto de vista físico. Primeiro, poucas pessoas comentam, a classe médica já tem conhecimento desse fato, mas não é divulgado. Não é divulgado que o aborto, principalmente da primeira gestação, ele é considerado altamente cancerígeno. Há um médico chamado Joel Bryant, que é diretor do Instituto de Prevenção do Câncer de Mama nos Estados Unidos, e ele fez uma análise de 23 estudos que vinculam o aborto à ocorrência de câncer de mama. E desses 23 estudos, 18 relacionaram que o aborto é causa importante dessa enfermidade, num percentual de 30 a 50% mais chances da mulher desenvolver o câncer de mama. Fora isso, tem a possibilidade de ocorrência numa posterior gestação, depois do aborto, de que ocorra a chamada gravidez ectópica, que tem um percentual de 1,5% a 1,7% de aumento dessa enfermidade. Que é importante lembrar que a gravidez ectópica é a gravidez fora do útero. Pode ser na trompa, no ovário, numa cicatriz de cesariana. Então, que é causa de morte importante da mulher. Então, há uma série de consequências bem estudadas do ponto de vista físico, que a sociedade tem sido, vamos dizer assim, sistematicamente impossibilitada de ter essas informações. Outro aspecto interessante, no governo da Finlândia, na verdade, no país, em 97, no ano de 97, foi feito um estudo bem documentado e financiado pelo governo finlandês, de que no ano seguinte ao procedimento abortivo, o risco da mulher morrer é 4 vezes maior. Então, são aspectos que precisam ser discutidos, que precisam ser divulgados, porque, reitero, o aborto não é, mesmo o aborto legal, não é um procedimento salutar para a saúde da mulher. Do ponto de vista mental, é importante também a gente mencionar uma consequência que é pouquíssimo discutida, que é a síndrome pós-aborto, que nós podemos chamar, vamos dizer assim, de uma exacerbação do sentimento de culpa. Por quê? Porque quando você sofre, por exemplo, um aborto espontâneo, a sociedade não, vamos dizer assim, não nega a você o seu direito de sentir o luto. Agora, a mulher que opta por abortar, muitas vezes não tem a oportunidade ou se nega a vivenciar o luto.
E essa negatória acarreta uma série de consequências do ponto de vista emocional, tais como essa síndrome é um conjunto de fatores. Depressão profunda que não responde a medicamentos, estresse, ansiedade, pesadelos constantes, lembrança do evento. Além disso, recordação do aniversário da morte do feto. Então, são questões que precisam ser discutidas. E do ponto de vista espiritual, que também nos importa porque somos espíritas e acreditamos na pré-existência do espírito e na sobrevivência à desencarnação, ou, vamos dizer assim, o perecimento do corpo, é importante mencionar que muitas vezes o espírito reencarnante, quando ele é obstado de retornar ao veículo físico por meio do aborto, ele muitas vezes não tem uma conduta no sentido de perdoar a mulher que o pratica. E isso desencadeia processos obsessivos muito ostensivos, por encarnações a fio. Muitas vezes o próprio feto ele tem uma dificuldade profunda de realizar esse perdão. E além disso, antes que a gente passe essa questão, é que é uma desencarnação violenta. Tão violenta que, a título de esclarecimento, há um vídeo no YouTube chamado Grito Silencioso, que é uma gravação de uma ultrassom no momento do aborto. E ele mostra o feto no momento do golpe fatal. Ele abre a boca de modo como se fosse dar um grito. Então, é importante que a gente não esqueça desse detalhe. Stephanie, depois desse esclarecimento que você trouxe para todos, qual é o posicionamento da doutrina espírita a respeito desse tema? Não podemos nos esquecer que a doutrina espírita ela é concepcionista, tal como assentado pela biologia genética, ou seja, a vida se inicia no momento da concepção. Para a doutrina espírita é além, o processo reencarnatório se inicia no momento da concepção, de modo que aquele espírito, ele antes de reencarnar, ele passa por toda uma programação. Há equipes especializadas na espiritualidade em planejar a nova existência corpórea. Então, a doutrina espírita, ela não recomenda a prática de aborto, à exceção de quando é para salvar a vida da mulher, o que é raro, porque hoje em dia a ciência médica é avançadíssima, então a ponto da mulher optar por a vida dela e pela vida do feto. Então, são situações assim excepcionais diante da tecnologia que nós dispomos hoje. Mas, a essa exceção, a doutrina espírita não recomenda. Todavia, é importante que a gente faça um adendo antes da gente encerrar o nosso momento. É importante dizer o seguinte, que o mundo é de provas e expiações. A mulher que comete o aborto por um equívoco, um momento de reflexão, ela, antes de mais nada, não deve sentir culpa, mas ela deve transformar uma eventual culpa em desejo de reparação. E esse desejo de reparação, também motivado pelo arrependimento, que é o reconhecimento do erro cometido, ele é concretizado através do trabalho em favor do próximo. A vida a gente não recupera, mas a gente compensa o equívoco cometido. Até porque Pedro, em sua epístola primeira, disse-nos: amai-vos intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus queridos, esse é o recado de hoje. Inclusive você já antecipou uma pergunta que eu faria e que eu acho que é uma indagação que outras pessoas poderiam fazer, que é justamente qual a postura da mulher após o aborto. Que você esclareceu muito bem, Stephanie, trazendo inclusive esse raio de esperança, né? Porque, de fato, é preciso que a gente lembre que Deus é misericordioso. A gente só tem a agradecer os esclarecimentos que você trouxe e até uma próxima oportunidade, Stephanie, para contribuir com esse projeto Vídeos Aleese. Obrigada, boa tarde.